A minha vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão fraco
Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável em Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, final da semana, final de tarde da sexta-feira, depois de uma semana de atividades, de compromissos, agora a gente tem a oportunidade de cultuar a Deus. Que coisa boa, né? Que coisa boa a gente terminar o dia
de poder estar na presença de Deus. Aliás, essa é a nossa experiência como servos, membros da Igreja Cristã Maranata. Quando vamos à igreja no final do dia, é um momento de renovo das forças, de alegria, de cultuar, de louvar a Deus, de se alegrar. Quantas pessoas passam os dias um após outro sem nenhuma oportunidade de se alegrar? Quando estamos na presença de Deus, a alegria vem no nosso coração, é uma bênção. E é muito bom contar com a sua audiência e eu te convido a participarmos juntos desse culto. Você também participa. Você, onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho, onde você esteja, você também pode participar desse momento. É esse o convite que eu te faço. E antes de nós começarmos o culto, eu quero lembrar daquele número de telefone, 0800 707 3076, está aparecendo aí na tela, o QR Code está ao lado. Você pode apontar a câmera do seu celular, será redirecionado para a ligação é gratuita. E ao você telefonar nesse número, você vai ser atendido por alguém, um servo de Deus, que vai te ouvir, que vai orar por você, que vai te transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E esta experiência com o Senhor Deus, vai te trazer paz, vai renovar a alegria do seu viver, vai renovar o sentido da vida, porque quando Deus fala, é isso que acontece. Essa ligação é gratuita e nós não vamos te pedir nada, nenhuma contribuição que seja. Esse serviço é absolutamente gratuito, isso faz parte do nosso papel como igreja de anunciar o Evangelho, de assistir espiritualmente aqueles que estão precisando. Então anote o número, guarde ele, compartilhe com alguém que você conheça. Ele funciona em todo o território nacional, gratuitamente, e o serviço é 24 horas por dia, de domingo a domingo, de meia-noite, de 0 hora até a meia-noite, você pode telefonar que tem alguém esperando para receber a sua ligação, tá bom? Agora nós vamos começar o culto e vamos começar com uma oração e eu convido você a juntos vivermos esse momento de orarmos ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, o acesso à Tua presença, comunhão contigo, Senhor, e que possamos assim receber a bênção que Tu tens para nós nesse culto, é a oração que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos cantar um louvor na Igreja Cristã Maranata, nos cultos presenciais. Sempre nós temos a primeira parte, que é a primeira parte de louvor. Vamos adorar o Senhor com hino. Cante também, a letra vai estar na tela e você pode adorar a Deus e receber uma bênção através do louvor. Glória a Jesus, bom é louvar ao Senhor. Sabe onde é que está escrito isso? Na Bíblia. O Senhor tem nos ensinado isso e nós estamos experimentando isso agora. E agora a gente vai cantar mais um hino, nós vamos cantar ao Senhor mais um louvor, vamos continuar nessa atitude de adoração. E
o Senhor vai continuar abençoando as nossas vidas. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. É como o óleo precioso sobre o corpo de Arão. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, ordena a vida para sempre, ordena a bênção para sempre. Ordena a vida para sempre. Oh, quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. É como óleo precioso sobre o corpo de Arão. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre, para sempre. Ordena a vida para sempre. Ordena a bênção para sempre, para sempre. Ordena a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar com as crianças, intermediários e adolescentes agora? As nossas CIAs, chamamos carinhosamente de CIAs essa sigla. Vamos louvar ao Senhor com as crianças, com os intermediários, com os adolescentes. A letra do louvor das crianças é sempre tão simples, singela, mas profunda. E nós vamos ter a oportunidade agora de cantar junto com eles. Uma ovelhinha de Jesus eu sou, sempre está comigo, é meu bom pastor, me mostra o caminho em que devo andar, é meu amado Salvador, me livra do perigo, estende o seu cajado, é meu melhor amigo, do mal estou guardado, toda minha vida eu o amarei e para sempre viverei com Jesus e para sempre viverei com Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né? Agora a gente está se preparando para assistir a mensagem da parte do Senhor para nós nesse culto. E nós vamos cantar ainda mais um louvor. E na sequência desse louvor você vai assistir a mensagem que será trazida pelo pastor Alexandre Gueiros e que tem como tema Os discípulos seguem a Jesus.
Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Saúdo a todos os espectadores com a paz do Senhor Jesus e convido a todos a lermos juntos a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 27 e 28, palavras do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor Jesus proferiu essas palavras em Jerusalém. Ele se encontrava naquela ocasião no templo, o templo utilizado pelos judeus para a adoração ao Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Era a festa da dedicação. Alguns judeus então vieram até ele e lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E o Senhor Jesus então lhes respondeu: já vos disse e não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E o Senhor Jesus continuou a discorrer e disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. O Senhor Jesus, nesta conversa com os judeus, utilizou a figura de um animal que todos conheciam muito bem naquela região, naquela cultura, um animal que era completamente dependente do pastor, dependente para a sua proteção e para a sua subsistência, para o alimento de cada dia. Era um animal manso,
que identificava a voz do seu pastor. Se algum outro pastor lhes dirigisse a palavra ou lhes desse alguma orientação, elas não atendiam, porque elas identificavam perfeitamente a voz do seu pastor. Aproximava-se, nessa ocasião, o momento em que o Senhor Jesus seria entregue aos principais sacerdotes e depois às autoridades romanas e seria então crucificado. E o Senhor Jesus sabia que ele seria crucificado para pagar o preço dos nossos pecados. E dessa forma, nos garantir o perdão da parte de Deus e a salvação, ou seja, a vida eterna com Deus. E respondendo aos judeus sobre se ele seria verdadeiramente o Cristo, o Messias que os judeus aguardavam que viesse para salvá-los, o Senhor Jesus começa a falar a respeito de salvação. E explica as condições para que eles pudessem obter uma eterna salvação. O Senhor Jesus explica que salvação seria um privilégio daqueles que, em primeiro lugar, ouvem a sua voz, ouvem a voz de Jesus. E, em seguida, passam a seguir a Jesus. Ou seja, passam a obedecer a Jesus e a fazer a sua vontade. E por essas palavras do Senhor Jesus, nós começamos a compreender que salvação não é o que muitos pensam. Salvação nunca consistiu em apenas fazer parte de uma instituição religiosa humana chamada igreja. Salvação tampouco não é para aqueles que meramente têm uma crença vaga em Deus ou uma crença em Jesus. Salvação não é para os que buscam a Deus somente para obterem benefícios para esta vida. Salvação não é para os que se limitam a assistir periodicamente, às vezes semanalmente, cultos religiosos. Nada disso satisfaz o coração de Deus. Ele espera muito mais da nossa parte. E o Senhor Jesus então começa com estas palavras a explicar que salvação envolve ouvir a sua voz e segui-lo. E o que é que isso significa na prática? Primeiro, isso significa crer que Jesus está vivo. Não apenas que ele viveu, mas ele está vivo. Em segundo lugar, salvação requer crer que ele, Jesus, como uma pessoa viva, ele fala, ele se comunica com as suas ovelhas, com aqueles que o seguem. Em terceiro lugar, salvação requer ouvir regularmente, constantemente a sua voz. Em quarto lugar, salvação requer estar no rebanho onde a sua voz é ouvida. O rebanho que busca a sua orientação, busca a sua direção. E, finalmente, salvação requer obedecer a Jesus, fazer a sua vontade. E a promessa do Senhor Jesus para os seus discípulos de então é a mesma que para os seus discípulos de hoje. Ele afirmou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele está conosco não como um Deus morto, um Jesus que simplesmente morreu na cruz, mas como Jesus que ressuscitou, venceu a morte e está em
em comunicação constante com a sua igreja. O Senhor Jesus está não somente com aqueles discípulos, mas com todos os discípulos de hoje também. E ele vive junto à sua igreja. Ele vive junto de seus fiéis, junto daqueles que estão sempre prontos a ouvir a sua voz, a ouvir o seu comando. E ouvir não somente para se deleitarem. Oh, quão agradável é ouvir a voz do Senhor, mas ouvir para obedecer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele orienta. E destes discípulos, dos fiéis, dos que ouvem e obedecem, desses o Senhor cuida como o bom pastor que Ele é, o pastor perfeito, o pastor que supre todas as necessidades das suas ovelhas, ou seja, dos seus discípulos, protegendo os seus discípulos, providenciando tudo o que é necessário para a sua subsistência, não somente material, mas também espiritual. E o Senhor Jesus quer ser o seu pastor, pastor de você que me ouve nesta hora. Ele quer que você passe a viver junto dele, em comunhão com ele, ouvindo a sua voz. Ele quer que você integre o rebanho que ama ouvi-lo e ama fazer a sua vontade. Esse rebanho é a igreja fiel, a igreja onde ele fala, onde ele se manifesta, onde ele opera milagres, onde ele ouve as orações. Você gostaria de passar a viver com este Jesus, em comunhão constante com ele e passar a eternidade feliz com Deus? Não há alternativa para isso. O que é preciso? É preciso abrir o coração e dizer ao Senhor Jesus: eu quero ser sua ovelha. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. E lembre-se sempre, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. Esta é a vontade do Senhor Jesus para todos nós. É a vontade do Senhor Jesus para você que me ouve agora. Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer em seu coração. Sobre a morte triunfou.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele chamou os discípulos para que o seguissem. Ele, viajando pela Galileia, Ele começou a chamar um, outro. E esses discípulos, eles têm um tipo. Eles são tipo de cada um de nós, daqueles a quem o Senhor Jesus continua chamando para estarem caminhando após Ele, para estarem juntos com Ele. E você tem a oportunidade de se tornar um discípulo de Jesus hoje. Nós estamos chegando ao final desse culto, vamos orar ao Senhor, vamos entregar no altar do Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. E você pode participar agora conosco desta oração. Você que nos assistiu, você que está junto conosco até aqui, vamos orar, vamos entregar no altar do Senhor esse culto. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor nos trata como discípulos e assim nós temos a tua companhia, o teu ensino, Senhor, a direção do caminho. O Senhor é o exemplo para cada um de nós. Te adoramos por isso, Senhor, por esta bênção que vivemos no dia a dia na tua igreja, na tua casa, na tua presença. Agora pedimos, Senhor, que tu recebas no teu altar o nosso louvor e a nossa adoração, o nosso culto, Senhor, dessa tarde. Pedindo, Senhor, que tu abençoes a cada um de nós neste momento, ao longo do fim de semana. O Senhor nos dá a bênção de viver uma experiência contigo a cada instante. Agora pedimos, recebe no teu altar o nosso culto e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fique atento para a programação especial da Igreja Cristã Maranata nesse final de semana, neste canal. Você tem amanhã, à 13h, um culto, um momento como esse, no início da tarde do sábado. E no domingo, a partir da 13h, a programação especial da Igreja Cristã Maranata, com uma mensagem e, na sequência, o programa anunciando o Evangelho Eterno. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 150 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem!